Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços deve votar ainda hoje um projeto de lei, o PL, que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativos. Esse novo texto prevê redução no valor da contribuição dos trabalhadores para a Previdência e aumenta o imposto a ser pago pelas plataformas. No início, essa proposta do governo federal previa uma contribuição do trabalhador de 7,5% sobre o faturamento. Isso já descontando os gastos com veículo e combustível. A proposta atual prevê que o trabalhador passe a contribuir com 5% e a empresa mais 22%. Uma outra mudança feita pelo relator, deputado Augusto Coutinho, é permitir que os motoristas que não tenham aplicativo como renda principal não precisem recolher a contribuição previdenciária se já tiver salário dentro do teto da Previdência. Nesses casos, o motorista vai informar a empresa dessa contribuição formal e aí ele ficaria isento da taxação. Mota, eu acho curioso porque em meio aos debates eu pude acompanhar muitos motoristas que não queriam. Era a atividade principal, o camarada trabalhava com vários aplicativos ligados ali no seu veículo e ele dizia, não, eu não quero, eu quero autonomia, eu quero fazer o meu dinheiro, eu quero trabalhar quantas horas eu quiser, não quero descansar, vou fazer uma jornada maior, vou puxar 20 dias direto, entendeu? Não quero que ninguém me diga o que eu tenho que fazer, essas coisas. Enfim, o governo, mais uma vez, dizendo que o trabalhador deve ou não fazer. A tentação de cobrar imposto e regulamentar é irresistível, Caniato. O Estado brasileiro não pode conceber que exista alguma atividade na qual ele não interfira. Tudo ele tem que se meter. Eu me lembro, se eu não me engano, foi o ministro do Trabalho que deu uma declaração uma vez, né? Se o Uber quiser sair do Brasil, que saia. Ele ia chamar os Correios para desenvolver um aplicativo, substituir o Uber. E a gente ri, acha graça, né? Parece piada, mas eles pensam assim mesmo. Eles chamam o Uber, eu já vi essa expressão, lembrem da questão da linguagem que eu falei aqui, é trabalho precarizado, não pode. Não, mas é o único que eu tenho, ou isso ou desemprego. Não, então é desemprego. Trabalho precarizado, o Estado não permite. E aí, o que acontece quando o Estado interfere? É desemprego, cria insegurança jurídica. Eu me lembro também do ministro, salvo engano mesmo, o ministro do Trabalho, reclamando da neura capitalista, das empresas que só pensam em lucro. Aí eu fiquei pensando, peraí, mas não é essa neura capitalista que gera os impostos que paga o salário do ministro? Como é que pode o ministro estar reclamando contra quem paga o salário dele? E aí eu pensei, não tem lógica nenhuma mesmo. Esse pessoal ainda vive na década de 1980. Você, Luiz Felipe Dávila, o projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas por aplicativo, houve alguns ajustes nesse texto e possivelmente a apreciação e a votação irão ocorrer no dia de hoje. Dávila, um minutinho para finalizar. Bom, é de novo o governo interferindo numa atividade que os motoristas não querem. Interessante, é um projeto de lei que os motoristas que poderiam ser beneficiados por ela não querem. Então, portanto, eles não entendem que essa lei é boa para eles. E se não é boa para eles, é óbvio que é só boa para o governo. O governo só pensa em arrecadar dinheiro, é o único ponto. O que ele quer é tentar cobrir parte do rombo da Previdência com essa arrecadação. Só que quem causou o grande rombo na Previdência foi o próprio governo, indexando o salário mínimo ao aumento da Previdência Social. Então, não é taxando o motorista de aplicativo ou fazendo com que ele cumpra as suas obrigações com a Previdência, que isso vai resolver o problema da Previdência. Não vai resolver o problema da Previdência. Vai resolver se o governo parar de indexar os reajustes da Previdência ao salário mínimo. Mas isso ele não faz. Regulamentação dos motoristas de aplicativo em debate no Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, inclusive, deve votar possivelmente no dia de hoje. Você, Beraldo, para finalizar, um minutinho, por favor. O Mota trouxe o aspecto da precarização do trabalho, né, que é usado, um argumento usado pela esquerda, e sempre que eu ouço essa expressão, eu me lembro da prefeitura de Marta Suplicy, quando ela contratou uma série, centenas de pessoas que ficavam nos semáforos de São Paulo com uma bandeirinha de pare e siga, debaixo do semáforo. Quando o semáforo ficava vermelho, elas baixavam a bandeirinha com o pare.
Quando o semáforo ficava verde, elas levantavam a bandeirinha para as pessoas passarem. Quer dizer, o trabalho mais inútil da história do serviço público brasileiro. Isso sim é um trabalho precário. E, para finalizar, eu destaco um outro ponto. Nós ficamos aqui mostrando a incompetência do governo de cuidar das suas próprias contas. Quanto mais cuidar do futuro do cidadão brasileiro. Se tem alguém aí trabalhando, achando que vai viver da aposentadoria, que este governo vai pagar você, acorde enquanto é tempo, porque isso não vai acontecer. Cuide você do seu futuro. Não coloque seu futuro na mão do governo, não.